Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Marco. Estou iniciando hoje um estudo sobre a homilética, a arte de se preparar sermões. Eu pretendo fazer esse estudo com 3 aulas. Nós vamos primeiro apresentar para vocês aí, né, a parte teórica e depois, na parte final do nosso estudo, nós vamos para a aula prática. Nós vamos juntos construir um esboço para a pregação, ok? Eu sempre digo aos alunos que me acompanham aqui na internet que Deus, ele ajuda aquele que se esforça, ok? Vamos então aí para os slides. Aqui está o nosso estudo sobre a homilética. Então nós vamos ver aqui o significado da palavra, né, o que significa homilética, tá ok? São coisas básicas, bem básicas mesmo, para que a gente tenha noção do que é esta matéria, tá ok? Então a palavra homilética, ela vem de homilia, que significa conversação. Então a homilética é uma ciência que tem a palavra como base, né? Olha que interessante. Então, a homilética é uma ciência, né? Um estudo aprofundado. Biologicamente, ela é oriunda do cérebro que governa um sistema nervoso sofisticado. É o cérebro que comanda toda a articulação do sistema fonador. Olha que interessante, né? Psicologicamente, o mesmo cérebro precisa harmonizar gestos com sons. Ok? Prosseguindo aí, o pregador do evangelho. O que precisa, certo? O que o pregador precisa para se tornar um pregador do evangelho? Então nós vamos passar aqui algumas características básicas aqui, tá ok? Bom, Deus na sua infinita graça escolheu o homem como seu instrumento para a propagação do evangelho. Amém? Os anjos almejaram essa missão, mas Deus as entregou aos homens. Então cabe a cada pregador reconhecer o privilégio e cumprir com dedicação, né, a parte humana do processo da pregação. Amém? Prosseguindo então, há 3 processos importantes na arte de pregar. Amém, irmãos? Nós temos aqui a inspiração, que procede de Deus. Nós temos aqui a execução feita pelo pregador, a recepção feita pelos ouvintes. O pregador tem responsabilidade sobre as 3. Bem, olha que responsabilidade então do pregador, ok? Bom, o pregador ele deve mover o coração de Deus buscando unção e poder. Então é através da oração, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, né? O pregador ele precisa buscar isso. Então o pregador ele deve mover o coração de Deus buscando unção e poder. Deve cuidar de si mesmo, tá? Deve provocar nos ouvintes interesse pela pregação. Amém, irmãos? Então, há algumas atitudes indispensáveis na vida do pregador. Há fatores na vida do pregador que precisam ser levados em consideração para um bom desempenho na homilética. Então, todas essas informações são muito importantes para a vida do pregador, tá bom, irmãos? Vamos lá, então. A sua vida consagrada a Deus, fator espiritual. Vamos lá. Um pregador do Evangelho não deve ser um orador comum. Olha que interessante isso. É necessário ser convertido a Cristo e ter uma vida consagrada em Deus. Então não é qualquer pessoa que pode pregar o Evangelho.
Poder até pode, mas não vai surgir efeito nenhum se essa pessoa não for convertida, tá? Nós aprendemos aqui que para converter alguém, nós precisamos ser convertido, tá? E ter uma vida consagrada a Deus. Então é esse fator importantíssimo, né, que vai atuar na vida do pregador para que a sua mensagem seja aceita. E uma vez a sua mensagem sendo aceita, almas se converterão ao Senhor. Então a sua vida deve confirmar a sua pregação. Amém? A sua vida de dedicação, de testemunho, de vida com Deus, ela confirma a sua pregação. Não podemos levar vidas à transformação por um meio de eloquente de ouvir dizer, né? É preciso falar da própria experiência. Não é possível partilhar o que não se tem e nem revelar o que não se conhece. Então, haja visto o pregador, ele precisa buscar também o conhecimento. Não é possível ganhar outros para uma fé com a qual não se está plenamente comprometido. Amém, irmãos? Isso é muito importante. Vamos lá. Conhecimento bíblico, tá? Todo pregador deveria pregar a palavra de Deus. E quando eu digo isto, logo surge então uma pergunta: será que existem pregadores que pregam sem ser a palavra de Deus? Obviamente há muitos por aí. Então, o pregador ele tem que ter noção, consciência de que ele foi chamado por Deus para pregar o que? A palavra de Deus. A mensagem produtiva é advinda da palavra de Deus. Amém? E para uma produtividade maior, a mensagem da palavra deve passar pela vida do pregador. Amém? Acho muito interessante a palavra que Paulo fala para a igreja de Corinto, né? Eu recebi do Senhor que eu também vos ensinei. Então, os ensinamentos do apóstolo Paulo passava pela vida dele e ele transmitia aos outros. Então, a mensagem da palavra deve passar pela vida do pregador. Quando o pregador apresenta as Escrituras, deve estar em sintonia com ela, deve reverenciá-la, amá-la e vivê-la para poder pregá-la. Olha que interessante, né? Proveitosamente. Então, o povo não está interessado em frases de para-choque, em notícias de jornal. Eu sempre coloco isso aqui, porque é pregadores, né, que ele gasta tempo trazendo notícias de jornal, né, lendo frases de para-choque. O povo não está interessado nisso, né? Jornal a gente assiste em casa. Então, esse tempo que o pregador tem no púlpito da igreja precisa ser usado para que realmente pregue a palavra de Deus. Amém? Bom, o pregador também ele precisa ter algumas noções básicas da hermenêutica que são essenciais para o pregador. Então, a hermenêutica é uma matéria muito importante na vida do pregador, porque a hermenêutica ela vai nos dar uma noção de como que se interpreta um texto bíblico, tá? Então, o pregador ele precisa ter uma noção básica, principalmente da hermenêutica, sobre interpretação de texto, tá? A Bíblia tem sido interpretada a bel prazer e muitas vezes essas interpretações ferem a verdade contra o texto. Então, olha que importante que nós estamos aprendendo aqui. Amém, irmãos? Nós, pregador, ele precisa ter uma noção básica da hermenêutica. Bom, os interesses do reino de Deus devem prevalecer nos púlpitos. Tranquilos? Então, estamos estudando aqui a parte teórica dessa matéria importante. Oração. Olha só. O êxodo ou a insuficiência de um sermão começa no preparo, tá? Então, com humildade e oração, devemos buscar a Deus o que pregar e como pregar, irmãos. Isso aqui é muito importante. Então não basta eu receber uma palavra de Deus e não saber como entregar essa mensagem.
Então, é na oração que eu vou conversar com Deus. Que palavra Ele vai me revelar e como eu posso pregar esta palavra. Então, com humildade e oração, devemos buscar a Deus, o que pregar e como pregar. Os objetivos e os resultados devem ser buscados com perseverança. Amém? O máximo que se pode fazer é um bom sermão e fazer apelo. Mudanças quem faz é o Espírito Santo. A nossa participação na pregação do Evangelho é pregar com fé, com convicção. Amém? Mudanças quem vai operar é o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo só vai mudar a vida de alguém se a palavra genuína estiver sendo pregada. Amém? Uma palavra que não convence ninguém, que não salva ninguém, que não muda ninguém, com certeza a pessoa ela não está pregando a palavra genuína da palavra de Deus. Tá? Estima-se que para 30 minutos de mensagem devemos orar pelo menos 1 hora. Amém? Então, se você é um pregador, né, e tem dificuldades aí para elaborar um sermão, né, para entender que palavra pregar, essa é uma recomendação muito importante para a sua vida. Amém? Então, estima-se que para 30 minutos de mensagem você deve orar pelo menos 1 hora, ok? Bom, aqui em Lucas 18, do verso 9 ao 14, vai falar da oração persistente, né, daquela viúva que batia na porta daquele grande juiz. Então, persistia em oração. Grandes homens de Deus, como Moisés, Daniel, Paulo e o próprio Senhor Jesus, foram homens de oração. Aí nós temos um relato aqui que o David Pong Cho, já está na glória com o Senhor, grande pregador, acho que da Coreia do Sul, do Norte, não me lembro agora, é uma das maiores igrejas, né, na Coreia do Sul. Eu não me lembro se é Coreia do Sul ou Coreia do Norte, deve ser Coreia do Sul. Ele teve uma vez pregando aqui no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e ele disse uma coisa interessante, que nós, os brasileiros, comemos muito e com a barriga cheia sentimos preguiça de orar. Olha o que ele falou, né, quando ele esteve aqui no Maracanãzinho. Amém, irmãos? Tomemos um cuidado com isso. Então, se esse for o seu caso, né, dedique-se ao jejum. Amém? Com menos, coma menos e ore mais. Então, estamos falando aqui da importância da oração da vida do pregador. Amém? Então, o pregador ele deveria orar como um cristão comum, para não ser hipócrita. Amém, irmãos? Como um orador comum. Como todos necessitam de Deus, assim também nós precisamos, né, de Deus sobre a nossa vida. Pois ele busca na dispensa de Deus o alimento espiritual para os ouvintes. Então, quando eu oro a Deus sobre o que pregar, eu estou buscando na dispensa de Deus, amém? Trazer um alimento para os ouvintes. Louvado seja Deus por isso. E aqui então nós temos a ética, tá ok? O púlpito da igreja não é sala de visitas. Por que é importante colocar isso? Porque as pessoas, às vezes, no púlpito acham que estão sentados numa sala, né, totalmente à vontade. E nós precisamos saber que toda a nossa postura em cima do púlpito transmite uma mensagem para aquelas pessoas que estão nos olhando. A sua postura, os seus movimentos. Então, tudo isso passa uma informação, né, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo. Né? A gente olha para o púlpito muitas vezes, a gente vê as pessoas sentadas ali naquela cadeira do púlpito de uma forma relaxada, né? Como se estivesse na praça, num banco, numa sala. Então, o púlpito da igreja não é sala de visitas. Não use o púlpito da igreja para vingar, provocar, desabafar ou coisas dessa natureza. Gente, isso é muito importante. O púlpito da igreja é para se pregar a palavra de Deus.
E muitas pessoas e muitos pregadores, muitos pastores, muitas vezes, usam o púlpito da igreja para vingar, né? Ele usa uma palavra ali provocativa para provocar, né? Ou até mesmo desabafar. Coisas dessa natureza não é permitido no púlpito, tá? Lembre-se que você é um pregador da vontade de Deus. Olha só, é covardia usar o púlpito para tais fins. Isso é uma covardia, sabendo que os ouvintes não terão como se defender, tá? Então evite citar nomes ou qualquer referência negativa a quem quer que seja. Você tem que resolver alguma coisa com alguém, vai entre ela e você e resolve essa situação. Então não use o púlpito da igreja para isso. O púlpito não, da igreja não foi feito para isso, tá? Evite citar nomes de qualquer referências negativas a quem quer que seja, né? Cuidado com ilustrações exóticas, né? Pastor, o que é uma ilustração exótica? Muitas vezes, né? O pregador está ali se esforçando para pregar a palavra de Deus e de repente ele percebe que a igreja não está recebendo a mensagem. Dá para perceber isso, tá? Então ele começa a comparar as pessoas, né, com tomate podre, laranja podre, certo? Dizendo que a pessoa chupou limão azedo, enfim, são comparações, né, que não cabe ao púlpito fazê-las, embora muitas pessoas fazem, né, e as pessoas ouvem, veem isso, os novos pregadores, tá? Eles querem também copiar isso. Saiba você, querido ouvinte da palavra de Deus, que isso é uma falta de ética, tá? Dentro dessa matéria da homilética, nós temos a ética, que é importante para um bom desempenho na pregação da palavra de Deus, tá ok? Bom, ou seja, é o que eu falei, né? Comparações desnecessárias, né? Vamos lá. Intelectual. O pregador, ele tem que tomar consciência que escolheu uma função intelectual. O pregador deve amar livros e leitura generalizada. Pastor, não gosto de ler, então você não serve para ser um pregador. Porque o pregador ele deve amar livros, a leitura generalizada. Amém? Nós vamos ver aqui, quando a gente estiver construindo o nosso esboço, que para cada texto, né, que nós estamos estudando, nós precisamos ler no mínimo 20 vezes. Amém? Então a leitura é fundamental para a vida do pregador. Há um ditado por aí que o brasileiro, né, não gosta de ler, né? Então nós precisamos tomar gosto pela leitura. E você precisa buscar um horário, né, para que essa leitura seja um tempo onde você consiga aprender, tá? Muitas pessoas deixam para ler alguma coisa, até a Bíblia mesmo, num horário que ela está com sono, né? Antes de dormir ela vai ler, acaba dormindo e não lê nada. Então nós precisamos buscar um horário tranquilo, aonde o sono não vai nos pegar, aonde a gente vai ter um tempo em que nós não vamos ser incomodados naqueles momentos. Então nós precisamos ter esse devocional com Deus, tá? Então deve aperfeiçoar a língua que fala. Amém? Então você não precisa ser, né, um orador com palavras bonitas, rebuscadas aí, mas nós precisamos melhorar o nosso português à medida do possível. Bem, hoje existem muitos meios aí para que a gente possa melhorar aí o nosso linguajar, né? Sabedor que a mesma é dinâmica, deve ser criativo, culto, deve ser atual. Tranquilo? Prosseguindo, então, certo professor de teologia disse que é pecado ser desinteressante na pregação do evangelho. Então, a mensagem do pregador, ao transmitir uma mensagem, a sua mensagem ela precisa ser interessante. Nós vamos descobrir isso também na construção do esboço, né? Principalmente no tema, que nós precisamos causar nas pessoas o interesse para ouvir a pregação do evangelho. É preciso saber que o que interessa ao povo, contudo, não se deve pregar apenas o que o povo espera ouvir.
Amém? Olha que informações essenciais, né, para a vida do pregador. Então, não devemos pregar abaixo da cultura do povo nem levá-los além de si mesmo. Tá ok, irmãos? Então, nós recomendamos sempre conhecer o seu público. Quem é o seu público? Qual é o nível, né, de cultura, de educação do seu público? Porque nós não devemos pregar abaixo da cultura e nem levá-los acima. Amém? E para isso, então, precisamos entender qual é o nosso público. Então, a cultura do pregador ou o seu esforço fará diferença na pregação. Amém? Prosseguindo. Então, para isso, o pregador ele deve ler insensadamente, né, não só livros teológicos, mas ele também pode ler jornais, livros, revistas, né, outras fontes de cultura e informações devem ser pesquisadas. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Psicológico, aqui é muito importante, tá, irmãos? Essa parte, eu gosto muito dessa parte aqui. O pregador, ele deve ser equilibrado. Olha só, na arte da pregação, há imprevistos que um pregador desequilibrado não resiste. Qual é? Apelar. Então, é muito comum a pessoa, quando está pregando, né, e como eu disse, quando você olha para a igreja, dá para sentir se a igreja está recebendo ou não a sua palavra. Então, o pregador desequilibrado, ele começa a querer provocar emoções na pessoa. Ele já muda o tom de voz, fala já choramingando, né? Outros bate na mesa, ele quer causar a emoção. Então, cuidado, né? O pregador deve ser equilibrado, não na arte da pregação há imprevisto que um pregador desequilibrado não resiste. Pregar é apresentar a palavra de Deus e buscar resultados. Portanto, é preciso provocar emoções e apelar à vontade. Amém? Vamos lá. Bom, o pregador ele não deve descarregar nos ouvintes, certo? O pregador não deve descarregar nos ouvintes suas crises pessoais, né? O slide cortou um pouquinho aqui, mas isso aqui é muito importante, né? Então, antes de assomar ao púlpito, procure resolver os seus problemas emocionais. Olha que interessante. Se for necessário, procure um conselheiro de sua confiança. No nosso mundo atual está configurado de uma gama de pessoas estressadas, tá? Isso é uma grande verdade, e que transmite ao púlpito ali na hora da pregação, né? Como se as pessoas tivessem culpa do estresse que ele está passando. Então isso é muito perigoso, ok? Esgotadas, existe uma gama de pessoa transtornada por problemas financeiros, né? Familiares e outros mais. Então, o pregador ele deve tomar um cuidado muito grande com isso, tá? Isso é importantíssimo. Muitos pregadores têm usado o púlpito para alívio emocional. Então, irmãos, por isso que muitas vezes a mensagem ela não traz um resultado suficiente, porque em vez de pregar a palavra de Deus, o pregador ele está desabafando, ele está né, estressada, enfim. Isso é muito perigoso, tá ok? Então, nos dias de Paulo, já havia pregadores descontrolados, certo? Filipenses 1, verso 15. Então, a palavra de Deus é terapêutica, tá? E o pregador equilibrado emocionalmente será sempre um instrumento de alívio para os ouvintes. Tranquilos? Isso aqui também é muito importante, tá? O púlpito não é passarela de beleza, tá ok? Nós precisamos atentar a isso, tá? É lógico que você não vai se extravagar nas suas vestimentas, tá ok? Mas também você não pode se apresentar de qualquer jeito. No mínimo, né? Cabelos penteados, não é isso? Barba por fazer, não é isso? Enfim, uma série de situações, porque eu disse aqui no começo que
o nosso corpo, nosso movimento, os nossos gestos é, é uma leitura que as pessoas fazem da nossa vida. Amém? Então, o pregador não, mas a aparência do pregador pode ser um ato de grande influência na pregação. Os defeitos físicos podem atrapalhar o resultado do sermão, porém, certo? Isso não limita os púlpitos privilegiados fisicamente. Tá ok? Uma boa higiene e vestimenta adequada são indispensáveis. Tranquilos? E a parte final aqui da nossa teoria é, né, o social. Para ser um pregador eficiente é necessário, além das técnicas e conhecimentos, mostrar o que? Tranquilidade, equilíbrio diante do público. Então, muitas pessoas ela têm a palavra, ela estudou a Bíblia, certo? Mas ela não consegue transmitir porque ela fica nervosa. Agora, é comum, é normal sentir nervosismo, mas precisamos aprender a lidar com isso, tá ok? Bom, é preciso superar o medo de falar em público, tá? E a gente precisa treinar isso, ok? E a oratória, né, ela tem alguns exercícios importantíssimos para que você perca o medo de falar em público. O ideal é que você grave, né, você falando, aí você vai adquirindo confiança, tranquilidade, você se observa, né, falando e você vai corrigindo algumas posturas, né? Às vezes a pessoa no nervosismo fala muito rápido, as pessoas não conseguem entender o que ela está falando porque ela está nervosa, né? Então isso é importante trabalhar isso, tá ok? Bom, então todo pregador ele deve tomar conhecimento da grandeza desse ofício, né? Então pregar é divinamente excelente e socialmente principal de todas as missões, certo? Quando você prega, você apresenta a proposta divina para a sociedade. Se a mensagem for aceita, o mundo estará salvo, mas precisa ser aceita. Para ser aceita é preciso ser compreendida. Amém? Então, uma das artimanhas de Satanás é fazer com que as pessoas não entendam a palavra de Deus. Porque se as pessoas não entenderem a palavra de Deus, não vai haver conversão. Então é um papel muito importante do pregador pregar de uma maneira que as pessoas entendam o que ele está falando. Infelizmente, nos dias de hoje, nós temos deparado com muitas mensagens sem pé e nem cabeça. Ou seja, ela não tem começo, não tem meio, não tem fim. A pessoa começa falando de um assunto, né? Ele passeia por toda a Bíblia e você não consegue acompanhar a sua linha de raciocínio. Tá ok, irmãos? Então, as pessoas precisam entender a palavra de Deus. E para que elas entendam, você precisa falar, né, as palavras corretamente, falar calma, com tranquilidade, que o principal objetivo é que a pessoa entenda o que você está falando. Tranquilos? Então não fique ansioso, tenso, é muito difícil, né? Mas nós precisamos controlar isso. Preocupado, confie em Deus. Tenha sempre em mente que você vai anunciar a palavra de Deus aos ouvintes, tá? Outra recomendação: não se preocupe com conversas ou risos durante a pregação, tá? Na maioria das vezes não tem nada a ver com o pregador. É comum às vezes a pessoa estar conversando, rir de alguma situação, o pregador já está nervoso, né? Então quando ele visualiza uma coisa dessa natureza, ele já fica mais preocupado achando que a pessoa está rindo dele, né? E outra coisa, se estiver rindo essa pessoa, né, ela vai com certeza ter com Deus, né? Porque a palavra, o ambiente do culto não é para isso, tá? Então, mas o pregador inseguro pensar, pensa, né, sempre que estão criticando e rindo dele. Então não é por aí. Mantenha calma e pregue, mesmo que haja rejeições ou reações instantâneas contra a palavra de Deus. Tá ok? Faça isso com absoluta certeza de estar anunciando a mensagem da parte de Deus. Fale com tranquilidade. Glória a Deus por isso. E aqui
nós vamos então encerrar, né, esta parte teórica, porque a partir daqui nós vamos entrar aí já na prática, tá ok? Então, na segunda aula, eu vou aqui deixar para vocês já como nós iremos construir um esboço para a pregação, ok? Fique com Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.